Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 13 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Geraldo de Aurillac. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Teófilo, bispo de Antioquia, na atual Turquia, homem de exímia cultura, que ocupou esta sede episcopal como sexto sucessor de São Pedro e escreveu um livro para defender a verdadeira fé contra o herege Marcião. Data da morte no século II. Em Córdoba, na Espanha bética, os santos Fausto, Januário e Marcial, mártires, que adornam a cidade como três coroas. Data da morte no século III. Em Tessalônica, na Macedônia, atualmente na Grécia, São Florencio, mártir, que, segundo a tradição, depois de vários tormentos foi morto na fogueira. Data da morte no século III. Em Kober, junto ao rio Mosela, no território de Tréveres, atualmente na Alemanha, São Lubêncio, presbítero. Data da morte no século IV. Em Sanremo, no litoral da Ligúria, região da Itália, o sepultamento de São Rômulo, bispo de Genova, que, cheio de ardor apostólico, morreu durante uma visita pastoral às povoações rurais. Data da morte no século V. Em Tours, na Gália Leonense, agora na França, São Venâncio, abade, que, tendo casado na sua juventude, ao visitar a Basílica de São Martinho se comoveu ante a vida dos monges, e com o assentimento da esposa, optou por viver com eles em Cristo. Data da morte no século V. Em Salagnac, no território de Limoges, na Aquitânia, também na atual França, São Leobono, eremita. Data da morte incerta. Em Oná, ilha da Escócia, o sepultamento de São Congano, abade, que chegou a esta região procedente da Irlanda, juntamente com sua irmã Santa Quentigerna, os filhos dela e alguns missionários. Data da morte no século VIII. Em Augsburgo, cidade da Baviera, na atual Alemanha, São Simberto, que foi bispo e abade de Murbach. Data da morte no ano 807. Em Saint-Cirgues, na região de Auvergne, na Gália, hoje na França, São Geraldo, conde de Aurillac,
que, procurando o melhor êxito para os seus territórios, viveu secretamente a vida monástica com hábito secular, dando aos príncipes um exemplo memorável. Data da morte no ano 909. Perto de Subiaco, no Lácio, região da Itália, Santa Celedônia, virgem, que, segundo a tradição, durante 52 anos levou vida solitária e muito austera, dedicada unicamente a Deus. Data da morte no ano 1152. Em Trino, no território de Monferrato, também na Itália, a beata Madalena Panatieri, virgem, irmã da penitência de São Domingos. Data da morte no ano 1503. Em Coutances, na França, o beato Pedro Adriano Toulorge, presbítero premonstratense mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi decapitado na guilhotina em ódio ao sacerdócio. Data da morte no ano 1793. Em Oló, perto de Gerona, na Espanha, o beato Ângelo Maria Presta Batlle, religioso da Ordem dos Carmelitas e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, alcançou a glória celeste. Data da morte no ano 1936. Em Tarrasa, perto de Barcelona, também na Espanha, o beato Luís Maria Ayé Canós, Antônio Ayé Canós, religioso da Ordem dos Carmelitas e mártir, que, na mesma perseguição, assassinados em ódio à vida religiosa, foi ao encontro do Senhor. Data da morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Florencio Miguel Ruperto Garcia Arce, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que, na mesma perseguição, acolhendo fielmente as palavras de Cristo, passou da morte à vida gloriosa. Data da morte no ano 1936. Em Balazar, próximo de Braga, em Portugal, a beata Alexandrina Maria da Costa, que, tendo ficado paralisada em todo o corpo ao fugir de quem a perseguia com má intenção, encontrou na contemplação da Eucaristia o modo de oferecer ao Senhor todos os seus sofrimentos por amor de Deus e dos irmãos mais necessitados. Data da morte no ano 1955. São Geraldo de Aurillac. Geraldo nasceu em Aurillac, por volta do ano de 855. Como filho mais velho deveria suceder ao pai, como conde, assim teve uma educação comum à nobreza e aprendeu a ler o bastante para recitar o saltério, conduzir matilhas de cães à caça, atirar ao arco e lançar o falcão. Aprouve a Deus, que durante muito tempo Geraldo fosse bastante doentio, não sendo possível dedicar-se aos exercícios da época, mas não tanto que o impedisse de estudar. Por isso seus pais resolveram que se consagrasse mais particularmente às letras para assim fazê-lo ingressar no clero. Ao atingir a adolescência, sua saúde melhorou, tornou-se tão ágil que saltava facilmente por cima de um cavalo. Destacava-se nos exercícios militares, mas continuava a amar o estudo. As escrituras sagradas eram-lhe tão familiares como a poucos clérigos. Tendo o pai falecido, foi obrigado, muito jovem ainda, a governar o domínio na qualidade de conde. Nem por isso se tornou mais orgulhoso, como frequentemente acontece. O dever levava-o a ocupar-se de negócios, mas sentia-se cada vez mais atraído pela meditação das coisas divinas. Meigo e pacífico, preferia sofrer o mal que lhe faziam a revidar. Porém, demonstraram-lhe que tanta indulgência prejudicava o povo, exposto às incursões e à pilhagem. Então, pôs-se a imaginar um meio de proteger os órfãos, as viúvas, e os habitantes do campo. O amor aos pobres fez dele um militar. Sempre disposto a perdoar e a aceitar a paz, lutou por diversas vezes e sempre derrotou os inimigos. Tal era o jovem conde de Aurillac. O inimigo armou-lhe uma cilada, onde quase caiu. Tendo um dia detido o olhar numa jovem escrava que lhe pertencia, Geraldo enamorou-se da sua rara beleza. Num primeiro impulso de paixão, mandou dizer à mãe da rapariga que iria visitá-la à noite. Foi efetivamente, mas em caminho, rogava a Deus que não o deixasse sucumbir à tentação. A moça e seu pai permaneciam junto ao fogo, pois estava-se no rigor do inverno. O jovem conde achou-a tão disforme que julgou a princípio que fosse outra pessoa. Ao ouvir o pai afirmar que era a mesma moça, Geraldo viu naquele fato uma advertência do céu, tornou a montar precipitadamente no cavalo,
dando graças a Deus, e permaneceu durante a noite inteira exposto ao frio intenso, a fim de punir-se, e extinguir os ardores da concupiscência. Mal retornou à casa, o jovem conde tomou precauções para fugir àquela situação delicada. Assim sendo, libertou a jovem escrava e ordenou a seus pais que a casassem imediatamente. Algum tempo depois, Geraldo perdeu o uso dos olhos e permaneceu cego durante mais de um ano. Aceitou a provação como um castigo como o qual Deus o punia pelos olhares criminosos que lançara a jovem escrava. Tendo recobrado a vista, Geraldo ainda se tornou mais fervoroso e só se preocupou com os exercícios de piedade compatíveis com seu estado. Decidiu conservar-se solteiro, a fim de mais livremente se entregar à prática das boas obras. Tornou-se particularmente estimado por causa da sua caridade para com os pobres, do seu amor pela castidade, do seu zelo em relação à justiça. Fez, no mínimo, 7 peregrinações a Roma, desejoso de reverenciar o túmulo dos santos apóstolos, e nunca se apresentava de mãos vazias, pois entregava à igreja de São Pedro um tributo anual dos seus bens. Dava um sem número de esmolas, não mandava embora um único pobre, ordenava que arrumassem mesas para os indigentes e assistia à distribuição do alimento, a fim de certificar-se da qualidade da comida fornecida, chegando ao ponto de experimentá-la. Seus oficiais conservavam pronto, sempre, um prato que ele mesmo servia aos pobres. Além dos que apareciam à última hora, costumava alimentar um determinado número de mendigos. Contudo, vivia muito frugalmente. Ao jantar, sua mesa era bem servida, e convidava pessoas cultas e piedosas para participarem da refeição, e com as quais se entretinha a respeito da leitura feita em voz alta enquanto comiam. Ocupava-se durante o resto do dia com a administração de seus negócios, com resolver contendas, dar instrução aos seus subordinados, visitar hospitais, ler as Sagradas Escrituras. Jejuava 3 vezes por semana, e se acontecia haver uma festa no seu dia de jejum, transferia-o para outro e antecipava no sábado do domingo. Não usava seda, nem tecidos preciosos, em qualquer ocasião que fosse, suas roupas eram simples e modestas. Certo dia, quando voltava de Roma, acampou perto de Pavia. Alguns mercadores de Veneza vieram oferecer-lhe tecidos preciosos. Respondeu-lhes que já fizera suas compras em Roma, mas que ficaria muito satisfeito caso se certificasse de que fizera um bom negócio. Entre os tecidos que mostrou aos mercadores, havia um que estes garantiram poderia ser vendido por preço bem mais alto em Constantinopla. Imediatamente ele foi assaltado por escrúpulos e pediu a um de seus amigos que entregasse ao mercador de Roma o excedente do preço já pago, de acordo com a avaliação do mercador de Veneza. Durante a mesma viagem, seus servos descobriram um dos escravos fugidos da propriedade de Geraldo e que era considerado um indivíduo de importância na nova pátria por ele adotada. Levantaram-no, pálido e trêmulo, à presença do conde e este, interrogando-o, ficou sabendo que ocupava uma bela posição naquele lugar. Disse-lhe então, e não quero prejudicar-vos. E proibiu aos criados contarem a quem quer que fosse o passado do ex-escravo. Ao mesmo tempo, à vista dos vizinhos, fez-lhes alguns presentes e designou-lhe um lugar de destaque na mesa. Apesar de tudo, nunca achava que trabalhava suficientemente para Deus no meio da confusão gerada por seus encargos, e quis renunciar a tudo aquilo para abraçar a vida monástica. Pediu conselhos a um amigo que disse-lhe que poderia entregar seus bens a São Pedro, se assim o quisesse, mas que prestaria maiores serviços à religião, caso continuasse a viver no mundo da maneira edificante por que vivia, que assim o seu exemplo seria mais eficaz, e que um senhor que tão bem usava a sua autoridade, tinha maiores merecimentos e poderia atrair mais glória para Deus do que o mais austero solitário. Geraldo aceitou aquele sábio conselho, porém, sem abandonar o mundo, encontrou meio de observar quase todas as práticas da vida monástica, sujeitando-se a jejuns, orando, e recitando todos os dias o saltério. Enfim, desejoso de possuir um retiro, onde pudesse de tempos em tempos, recolher-se, mandou construir um mosteiro em Aurillac. Mas era tão alta a sua ideia da perfeição religiosa, que custou muito para encontrar monges bastante fervorosos para habitarem a nova casa. Fez, durante a sua vida,
e a contragosto, um grande número de milagres, a água com que lavava as mãos, e que seus criados ocultamente entregavam a doentes, restituiu a vista a 7 cegos, fato, entre outros, mencionado na sua biografia. O próprio Conde Geraldo perdeu o uso dos olhos vários anos antes de falecer e aproveitou a provação como meio de preparar-se para a morte com redobrado fervor. Libertara grande número de escravos no decurso da vida, muitos deles tinham preferido permanecer a seu serviço. No seu testamento deu a liberdade a mais 100 escravos e legou as melhores terras ao mosteiro de Aurillac, ao redor do qual se formou depois a cidade do mesmo nome. Enquanto permaneceu enfermo, Geraldo mandava que o levassem diariamente à igreja, onde primeiro ouvia a missa do dia, em seguida, mandava dizer em sua intenção uma missa pelos mortos. Na manhã de sexta-feira, 13 de outubro de 909, sentiu-se mal e pediu a seus capelães que oficiassem no quarto. Depois de terem sido cantadas as completas, fez o sinal da cruz e pronunciou as palavras que compõem a recomendação da alma. Depois, fechou os olhos e permaneceu em silêncio, e expirou. São Geraldo de Aurillac, rogai por nós.